prontos para mais uma aula de matemática? Espero que sim. Então, hoje, gente, nós vamos avançar um pouco mais com o nosso conteúdo, tá bom? Dentro ainda aí das porcentagens que a gente está estudando, a gente vai aprender um pouquinho sobre probabilidade. Quando você escuta essa palavrinha probabilidade, o que a gente pensa? O que você pensa quando eu falo para vocês assim, probabilidade? Se eu perguntar para vocês, qual é a probabilidade? Vocês vão pensar que é assim, qual é a chance de determinada coisa acontecer. Por exemplo, se a gente perguntar assim, qual a probabilidade de o candidato A ganhar as eleições? Igual agora a gente vai ter o segundo turno. Nós temos 2 candidatos concorrendo. Então, se a gente fosse, a gente tem a matemática para ajudar a gente aí, não é com certeza, tá bom, gente? É uma probabilidade. Qual é a chance de determinado candidato ganhar? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Esse que eu falei aqui de candidato é só um exemplo, tá bom? Mas pode ter várias outras coisas, igual os meninos que gostam de futebol aí, né? Pode calcular qual a probabilidade de determinado time ser campeão de um campeonato de futebol. Existem vários assuntos em que aparecem aí que a gente pode trabalhar com a probabilidade, tá bom? Então, nós vamos começar hoje a estudar sobre a probabilidade, e a probabilidade tem tudo a ver com a porcentagem, que é o que nós estamos estudando agora, né? Nessa segunda etapa do nosso 4º bimestre, tá bom? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês agora sobre a probabilidade. Então, vamos começar aqui, né? Começa no livro, vem trazendo que o acaso está presente em quase todas as situações da vida. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, teremos um dos 2 resultados possíveis, né? Quando a gente joga uma moeda, pode ser que ao cair, caia virada para a cara ou coroa, né? O resultado depende do quê? Do acaso. Isso significa que não tem como a gente prever se o que vai cair vai ser cara ou coroa. Então, isso é uma coisa que acontece ao acaso. Situações como essas são conhecidas como fenômenos aleatórios, pois mesmo repetidos várias vezes sobre condições semelhantes, os resultados continuam imprevisíveis. Tais situações são estudadas por um ramo da matemática chamado de teoria das probabilidades. Então, gente, um outro exemplo de um fenômeno aleatório, né? É quando a gente joga também um dado. Quando a gente joga um dado, tem várias possibilidades, né? Pode ser que caia o número 1, número 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas quando a gente joga o dado, não tem como a gente saber qual o número que vai cair, né? Vai cair um número ao acaso. Isso é um fenômeno aleatório. Aí a menina pergunta assim, se não podemos prever o resultado, para que então que a gente vai estudar essas situações, né? Aí a professora aí responde: apesar de não ser possível prever os resultados, podemos entender como eles se comportam frente a diversas possibilidades. Vamos aprender sobre isso nos próximos exemplos. Então, o primeiro exemplo que está aí está dizendo o seguinte: imagine um dado equilibrado em forma de cubo, né? É o que eu acabei de falar com vocês aí, é um dado com faces marcadas com os números de 1 a 6. Ao jogá-lo, qualquer uma das suas 6 faces poderá ficar virada para cima. Como esse dado tem 6 faces, né? Há uma chance em 6 que determinado número saia na face virada para cima. Por exemplo, há uma chance em 6 de que o número 5 saia. Ou, por exemplo, podemos dizer que a probabilidade de sair o número 5 é de 1 em 6. Por quê, gente? Presta atenção. Quando a gente joga o dado, existem 6 possibilidades que podem cair,
né? Pode ser o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Aí se eu perguntar para vocês assim, qual é a probabilidade de sair o número 5? A gente vai ter que pensar assim, dos 6 números que tem ali, quantos números 5 tem lá? A gente só tem um número 5, então a probabilidade vai ser 1 em 6, porque dos 6 números que tem ali, existe um número 5. Aí a menina pergunta, e como calculamos a probabilidade de um dado resultado, né? Então a professora responde, é preciso seguir algumas regrinhas, preste atenção. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai contar o número total de resultados possíveis. Igual eu acabei de falar aqui com vocês. Qual é o total de possibilidades possíveis? Tem 6 números no dado, não é? Então, o total de possibilidades, né, são 6, nesse caso aí do dado. Agora, a segunda coisa que a gente precisa fazer, que está escrito aqui, ó, dentre todos esses resultados possíveis, contamos o número de vezes em que o resultado pretendido pode ocorrer. Igual nós falamos, ele está querendo saber a probabilidade de sair o número 5. Então, nós vamos pensar, quantos números 5 tem no dado? Só tem 1, tá bom? Agora, o terceiro passo que a gente tem que fazer aqui é calcular a probabilidade, que a gente vai chamar pela letrinha P. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos resolver dessa maneira aqui, ó. P de probabilidade vai ser o número de vezes em que o resultado pretendido pode ocorrer, que no caso é uma vez, porque só tem o número 5 uma vez. E embaixo vai ficar o número total de resultados possíveis, que no caso do dado, são 6 resultados que podem ocorrer. Então, ficaria 1/6, né? O número 1 em cima e o número 6 embaixo. Então, agora, a gente vai utilizar essa ideia aí para calcular a probabilidade de quando lançarmos o dado e de que saia um número ímpar. Então, nós vamos calcular agora qual é a probabilidade de quando eu lançar um dado de sair um número ímpar. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa é encontrar o total de possibilidades. Se a gente está jogando um dado, gente, se o dado é do número 1 ao 6, então o total, quando eu jogar o dado, existem 6 resultados que podem sair, tá bom? Pode sair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6, né? Depois a gente vai olhar quais as possibilidades do que a gente está querendo descobrir aqui, ó. Ele quer que seja o número ímpar, então nós vamos pensar num dado. Quantos números ímpares tem? Quais os números que são ímpar no dado? A gente tem o número 1, o número 3 e o número 5, né? Então, nós temos 3 números ímpares. Então, a probabilidade vai ser número de vezes que pode sair o número ímpar são 3, né? Porque pode sair o número 1, ou 3, ou 5. Então, nós temos 3 possibilidades. E na parte de baixo aqui é o total de resultados. Como o dado tem 6 números, então o total de possibilidades são 6. Isso aqui é uma fração, né, gente? 3/6. E aí, lembra que eu falava com vocês sempre quando a gente estava estudando sobre fração? Que uma fração a gente sempre vai escrevê-la na forma simplificada. Tudo que a gente resolver encontrar uma fração, a gente vai sempre fazer a perguntinha, dá para simplificar? Dá. Então, nós vamos simplificar essa fração 3/6. Vamos lembrar como que a gente simplifica mesmo? Tem que pegar o número de cima e o número de baixo e dividir por um mesmo número. Nesse caso aqui, nós dividimos por 3. Se eu fizer 3 dividido por 3, vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, a probabilidade de que saia, ao jogar o dado, a probabilidade de sair um número ímpar é de 1/2. Agora, essa probabilidade que a gente está falando aí, né, ela pode ser escrita como fração, como número decimal ou como porcentagem.
Então, a fração, né, a probabilidade escrita em fração vai ser P de probabilidade é igual a 1/2, né? Em decimal, a probabilidade vai ser 0,5. E em porcentagem, 1/2 a gente sabe que é metade, né, gente? Metade. Lembra que a porcentagem total sempre é 100%. A metade, então, vai ser 50%. Bom, agora olha a pergunta da menina. Ela pergunta assim: e se a gente quiser saber a probabilidade de sair um número 8 na face do dado? Existe o número 8, gente, no dado? O dado só vai do 1 ao 6. Então, a probabilidade vai ser o quê? 0, né? Porque não tem o número 8 no dado. Então, a probabilidade é 0. Próximo exemplo aí, olha. O estudo das probabilidades também nos ajuda a fazer previsões. O Jornal da Cidade de Mandu fez uma pesquisa de intenção de votos com uma amostra de 400 pessoas dentre os 220 mil eleitores. Cada pessoa respondeu em que candidato votaria, dado o seguinte resultado. Então, presta atenção, gente. Nessa cidade, existem 220 mil eleitores. Então, tem 220 mil pessoas que irão votar na eleição. Essa pesquisa aqui de votos, eles não pesquisaram as 220 mil pessoas. Eles fizeram essa pesquisa só com 400 pessoas, tá bom? Fizeram uma pesquisa de intenção de votos. Então, dessas 400 pessoas que foram entrevistadas, né, que fizeram a pergunta para eles, aqui estão os candidatos e aqui estão o número de votos que esses candidatos ganharam. Lembrando que esses votos foram só dessas 400 pessoas, tá bom? Então, olha só, a Maria do Brejo, 115 pessoas falaram que ia votar nela. O Doutor Tinho, 109 pessoas falaram que vai votar. O Zeca Fumaça, 90 pessoas falaram que vão votar. E tem 86 pessoas que estão indecisos, não decidiram ainda quem vai votar ou irão votar nulos. Então, no total aqui das pesquisas, pessoas que foram pesquisadas foram 400 pessoas. Um princípio básico nesse estudo se diz que, se a amostra for bem escolhida, podemos ter uma ideia do desempenho de cada candidato. Vamos calcular o número de votos que a candidata Maria do Brejo teria com base nos dados obtidos pela pesquisa, com o total de votos é 400. Então, presta atenção. Aqui, só 400 pessoas responderam à pesquisa. Dessas 400 pessoas, a Maria do Brejo, 115 pessoas falaram que vai votar nela. Agora, com o estudo da probabilidade, a gente consegue, a palavra já fala, tá vendo, gente? É uma probabilidade, não é com certeza, tá bom? Nós vamos ver qual é a probabilidade, então, de no dia das eleições, depois quando for no total das 220 mil pessoas, quantos votos, entendeu? A Maria do Brejo irá ganhar. Nós vamos fazer aqui uma estimativa, nós vamos fazer uma probabilidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, presta atenção, gente. Eu vou fazer aqui com vocês para ficar melhor explicado, para ver se vocês conseguem compreender melhor. Olha só. A gente quer agora ver qual é a probabilidade de votos da Maria do Brejo. Então, nós vamos pensar o seguinte. Foi realizada uma pesquisa e nessa pesquisa o total de pessoas que foram pesquisadas foram 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, 115 falaram que irão votar na Maria do Brejo. Então, nós vamos calcular a probabilidade. Presta atenção, gente. A probabilidade, primeiro, vai ser uma fração, né? Na fração, vamos lembrar quando a gente estava estudando sobre fração e a gente tinha por exemplo, eu falava com vocês assim, eu tenho um bolo, esse bolo está dividido em 10 pedaços e eu comi 3 desses pedaços. Para eu montar a fração, como que a gente fazia? O total de pedaços que foram divididos ficava embaixo, né? Então, aqui no baixo ficaria 10 e em cima ficaria a parte que eu comi, né? A parte que eu estou me referindo. Então, ficaria 3.
Aqui, gente, vai ser a mesma coisa. Embaixo vai ficar o total. Então, quantas pessoas no total foram pesquisadas? 400. Então, no meu denominador aqui vai ficar 400. E em cima é a parte a que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao quê? Aos votos da Maria do Brejo, que foram 115. Então, vou colocar aqui, olha, 115. Então, a probabilidade de votos da Maria do Brejo é 115 em 400 dos votos totais. Isso aqui, a probabilidade está escrito em fração. Mas tem como eu escrever essa fração aqui em número decimal e também em porcentagem. Então, olha, vamos lá. Para eu escrever esse número aqui em número decimal, como é? Para eu transformar uma fração em número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então, nós vamos resolver aqui, ó, a divisão 115 dividido por 400. O número 115 é um número menor que 400. Então, eu vou acrescentar um zero aqui e um 0, aqui. Então, agora é 1.115 dividido por 400. O número que eu posso colocar aqui que vai dar mais próximo é o número 2. 2 vezes 400 é 800. Eu não posso pôr 3 porque se eu colocar 3 vezes 400 vai dar 1.200. Aí vai passar aqui, ó, entendeu? Então, tem que ser 2. 2 vezes 400, 800. Aí, agora, nós vamos diminuir isso aqui. 0 menos 0 é 0. 5 menos 0 é 5. Esse 1 não dá para tirar 8, nós vamos pegar emprestado, ele vai ficar valendo 11. Aí, 11 menos 8 é 3. E esse 1 daqui, como passou para cá, ele ficou 0. Então, sobrou aí 350. Aí, nós vamos continuar essa divisão. 350 dividido por 400. 350 é um número menor. Eu posso acrescentar um 0 aqui, porque aqui já tem a vírgula, né? Então, a gente pode acrescentar 0 e continuar a nossa divisão. Eu vou colocar aqui agora, olha, o número 8. Porque 8 vezes 400 vai dar 3.200, que vai estar próximo aqui, olha. 3.500. Vai sobrar, então, ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 2, 3 e 3 menos 3, 0. Então, sobrou 300. O 300 é menor, eu posso acrescentar mais um 0 e posso continuar a minha divisão. Vou colocar aqui agora o número 7, porque 7 vezes o 400 aqui vai dar 2.800. Aqui tá fácil, tá dando pra gente ver que vai sobrar aqui 200, né, gente? Mais uma vez, eu vou acrescentar mais um 0. E aqui agora vai dar 5. 5 vezes 400 vai dar exatamente 2.000. Aí, não sobrou nada. Então, essa fração aqui, escrito em número decimal, vai ser igual a 0,2875. Pronto. Isso aqui agora tem como a gente escrever também em porcentagem. Como é que a gente escreve em porcentagem? É só eu pegar o número decimal aqui e fazer vezes 100. Vezes 100. Quando a gente multiplica por 100, o número 100 tem 2 zeros. Então, é só eu pegar a minha vírgula que tá aqui e andar 2 casas para frente. A minha vírgula vai parar aqui, ó, entre o 8 e o 7. Então, vai ficar 28,75%. Então, isso aqui, olha, são as probabilidades, entendeu? De votos que a Maria do Brejo tem. Porém, gente, isso tudo que a gente fez aqui, na verdade, ainda é só o começo. Porque no exemplo, tá querendo agora que a gente descubra, no dia da eleição, quantos votos será que a Maria do Brejo vai ganhar. Porque lembrando que esse resultado que a gente encontrou aqui é a probabilidade, a porcentagem só das 400 pessoas que votaram. Porém, no dia
da eleição, não vai ser só 400 pessoas que vão votar. Vão ter 200 mil, né? 200 mil pessoas que irão votar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos armar aqui agora o esqueminha e vamos resolver utilizando a regrinha de 3. Porque o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que pensar o seguinte. Se na pesquisa das 400 pessoas, ela teve 28,75% dos votos, no dia da eleição, quando as 200 mil pessoas votar, será quantos votos que ela terá? Então, nós vamos pensar o seguinte. Lembra que o nosso esqueminha sempre vai ter que ter valor e porcentagem. A primeira coisa. A segunda coisa que eu ensinei para vocês nesse quesito aqui, eu falei para vocês que o primeiro valor que a gente vai colocar aqui sempre vai ser o valor que representa o 100%, tá bom? Então, vamos pensar aqui, o 100% no dia da eleição, tá bom? Qual é o total de pessoas que vão votar? Vão ser 200 mil pessoas. Então, aqui ó, nós vamos falar que 200 mil pessoas representam 100%, tá bom? Agora, nós vamos pensar, e a Maria do Brejo? Pela pesquisa aqui, nós descobrimos que 28,75% das pessoas vão votar nela. Então, a gente precisa saber, assim, quantos votos, então, né, vai representar esses 28,75%, tá? E aí, agora a gente vai resolver aqui a regrinha de 3, como eu ensinei para vocês. Vamos multiplicar primeiro aonde tem os dois números e depois essa segunda parte aqui, tá bom? Então, nós vamos ter que fazer 200 mil vezes 28,75, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito rápido, muito demorado, eu vou multiplicar aqui e já vou colocar só o resultado para vocês. Então, aqui, olha, o resultado da multiplicação desses dois números aqui tá aqui, né? 5.750.000. E aqui, 100 vezes, né, na interrogação, que vai ser 100. Agora, a gente tem que pegar esse valor e dividir por esse. Eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Então, aqui vai sobrar 57.500 dividido por 1, que vai dar 57.500. Então, a gente descobre que no dia da eleição, a Maria do Brejo tem a probabilidade de receber 57 mil votos em relação à pesquisa que foi feita, tá bom? Agora, presta atenção, gente. Aqui nós calculamos, olha a palavrinha, probabilidade. É com certeza que ela vai receber no dia da eleição 57 mil votos? Não, não é com certeza. Isso é uma probabilidade, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Quem já tá aí aprendendo sobre a porcentagem, né, vai sair bem aí agora na probabilidade, porque é bem parecido, tá bom? Só que, mais uma vez, vocês estão vendo, né, a fração continua aí junto com a gente nesse conteúdo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer as nossas atividades, ok? É hora da gente praticar.